Dentro de campo, o Internacional começa a estar encaminhado para enfrentar a equipe do Palmeiras no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Mano terá muitos desfalques, especialmente no sistema defensivo, e alguns problemas serão solucionados. No setor do meio-campo, existe a possibilidade de uma mudança. Pedro Henrique não treinou, mas não preocupa para a partida do fim de semana. Nessa sexta-feira, a direção do Internacional teve uma vitória gigantesca, atingindo a marca de 100 mil sócios ativos no clube. E está procurando também definir a situação de Bosquilha, que após recusar a proposta do Cruzeiro, ainda puxa a fila das possíveis liberações que devem acontecer no estádio Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO, de sexta-feira, 22 de julho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa sexta-feira. E eu começo falando sobre o treinamento da manhã no CT Parque Gigante. Uma atividade onde o técnico Mano Menezes teve novamente problemas. Por exemplo, o Pedro Henrique não treinou com os demais jogadores. Ele ficou fazendo trabalho físico na academia, até porque o Pedro Henrique tem sido um dos jogadores mais exigidos no aspecto físico do time titular do Internacional. A tendência é que o Pedro Henrique ainda assim seja o titular na partida contra o Palmeiras no domingo, porque o Wanderson, que está recuperado de lesão, não deverá ser colocado desde o início do jogo em uma partida onde o gramado é sintético. Então, por isso também o Pedro Henrique deverá ser titular e até por isso ele foi preservado na atividade dessa sexta-feira no CT Parque Gigante. Problemas nas laterais. Bustos e René ainda não treinaram com o restante do grupo, realizaram um trabalho separado, com bola também, e não devem estar à disposição para o jogo contra o Palmeiras. O Inter teve a confirmação da lesão do Caio Vidal. Lembra que eu falei que no treinamento de quinta-feira, que eu estava presente no CT, o Caio Vidal torceu o tornozelo esquerdo? Pois é, o Inter divulgou que ele teve de fato uma entorse e vai ficar de fora dos treinamentos por cerca de uma semana. É um problema para o Mano Menezes, que não vai ter o jogador à disposição para a viagem a São Paulo, onde o Inter enfrenta o Palmeiras. Tem uma dúvida no setor do meio-campo que eu estou colocando e já projetando, e ao longo dos próximos dias a gente deve falar sobre isso. Maurício ou Johnny? Eu tô cada vez mais convicto de que o Mano pode colocar o Johnny na vaga do Maurício desde o começo do jogo, fortalecendo um pouco mais o sistema do setor do meio-campo e protegendo os laterais, já que Tauan Lara e Gabriel Mercado devem ser titulares na partida contra o Palmeiras. Aí o Mano dá uma fechadinha na casa, tira o Maurício, coloca o Johnny. Eu tô apostando nessa possibilidade de mudança no time do Inter para enfrentar o Palmeiras. De time é isso. Vou pro próximo assunto, e que é uma notícia maravilhosa que o Internacional deu e divulgou ao longo dessa sexta-feira. A marca de 100 mil sócios ativos foi atingida pelo Internacional. Era uma meta da gestão do Inter ter ao longo desse ano de 2022 a volta da marca de 100 mil sócios. Essa marca ela estava há bastante tempo abaixo dos 100 mil. O Inter passou por um processo, como todos os clubes do Brasil, de pandemia, onde o quadro social chegou a ser reduzido em até 30% na pandemia. Claro, não tinha jogo, todo mundo parou de pagar mensalidade e o Inter sofreu muito com isso. Fez campanhas para manter o sócio torcedor ativo, mas a perda ela foi inevitável. E a gestão do presidente Alessandro Barcelos colocou como meta, até o fim de 2023, 200 mil sócios, que é um número muito forte, muito pesado. E a metade desse número foi atingido ao longo dessa sexta-feira. O Inter lançou ao longo dessa semana um reposicionamento de marca, foi assim que foi colocado. Uma campanha publicitária que tenta aproximar o torcedor do clube. E o que o Inter informa é que essa campanha publicitária está começando a dar resultado e os 100 mil sócios é o primeiro marco atingido pela direção do Internacional. É uma vitória importante, 100 mil sócios ativos, coloca o Internacional como o terceiro clube com mais sócios no país, atrás do Atlético Mineiro e do Corinthians, e o Inter vai buscar dobrar esse número até o final de 2023. Cara, uma missão quase impossível. 100 mil sócios a mais em um ano, mas o Inter vai fazer ações para tentar alavancar esse número de sócios torcedores ao longo do ano de 2023. Mas essa primeira marca é representativa, é significativa, 100 mil sócios o Inter voltou a ter.
Vamos para mercado de transferências, tá? Porque eu quero falar sobre Rodrigo Moledo. Hoje o pessoal do Globoesporte.com trouxe a informação de que o Inter quer renovar com o Rodrigo Moledo. E essa era uma dúvida que eu sempre tive e que eu nunca consegui sanar com os dirigentes do Internacional. O Inter tem realmente interesse em permanecer com o Moledo? Em alguns momentos eu tive a impressão que não, mas a informação do Tomás Rames e do Bruno Ravazoli, que são muito bem informados, é de que o Inter sinalizou que quer renovar com o Moledo. O Moledo quer ficar no Internacional, tanto que recebeu sondagens do Panathinaikos e não quis ouvir, porque ele quer renovar o contrato com o Inter. As duas partes querendo, tudo indica que vão evoluir a favor de uma renovação. Então, o que faltava mesmo na posição do Internacional. Eu devo ir atrás para buscar algumas confirmações, mais detalhes, mas eu confio no pessoal do GE e eles estão dizendo que o Inter já sinalizou, e aí através das fontes deles, para eles que quer renovar, o que é um bom passo e deixa todo mundo muito otimista em relação à permanência do Moledão, tá? Hoje eu gravei um vídeo falando sobre Wanderson, o atacante do Internacional que será comprado pelo Inter. Eu expliquei que o Inter fez uma escolha, tá? E escolheu pagar milhões pelo Wanderson para exercer a cláusula de compra que tem no seu contrato. O Inter até teve a opção de anular essa cláusula, mas preferiu não, porque quer a cláusula, porque entende que a cláusula dá ao Inter um bom valor de compra pelo Wanderson. Eu explico nesse vídeo aqui, dá uma olhada ali para ter mais informações sobre qual é a situação do Wanderson, que deve ficar no Internacional em definitivo a partir também do ano que vem. Ele tem vínculo de empréstimo até o final desse ano. Hoje também eu gravei um vídeo contando a história do Marcelo de Freitas e Castro, ex-vice-presidente jurídico do Internacional, que hoje é procurado pela polícia, tá? Ele é acusado pelo Ministério Público de desviar dinheiro do Internacional. Como vice-presidente jurídico, ele arquitetava acordos trabalhistas onde a outra parte repassava um valor para empresas dele depois. Só que ele não está sendo procurado por isso. Ele está sendo procurado por uma condenação do ano de 2015, de crimes apurados dos anos 2000 a 2003. E a polícia foi atrás do cara e não achou ele em lugar nenhum. Ele morava aqui em Porto Alegre, era vice-jurídico do Internacional. Tá procurado pela polícia, tá? A polícia bateu nos endereços dele e ele não estava lá. Eu conto essa história também e atualizo. Para você que quer saber detalhes da Operação Rebote, investigação em cima da gestão do ex-presidente Vitório Pífero, eu trago algumas atualizações nesse vídeo aqui. Deixa eu encerrar o noticiário falando sobre Gabriel Bosquilha. Porque ele não foi pro Cruzeiro, tá? E tá praticamente selado que a negociação com o Cruzeiro se encerrou. Por causa que o Cruzeiro tem um teto salarial de R$150 mil por mês, o Bosquilha ganha 400, ficou muito distante um número do outro, o Inter não vai pagar a diferença, nem o Bosquilha vai abrir mão da diferença, a negociação esfriou. Mas o Bosquilha segue sendo o ficha 1 da direção do Internacional para liberações do elenco. Hoje, o elenco do Internacional conta com 31 jogadores. Se eu tirar o Heitor e o Moisés, que já foram o Heitor para a Bélgica e o Moisés está indo para a Rússia. 31 jogadores. O ideal é 30, sendo que o Inter ainda vai trazer mais 2 jogadores. Um atacante e um lateral direito. Então, existem jogadores ainda para serem liberados. E o Bosquilha puxa a fila, porque é o cara com um salário alto, que não vai ser aproveitado pelo grupo, não vai ser aproveitado pelo Mano Menezes. Antes o Wesley Moraes puxava essa fila, agora é o Bosquilha que puxa com seus R$400 mil por mês. O Bosquilha tem sondagens do futebol árabe, tá? E esse é um mercado que pode começar a aparecer por esse jogador. Por quê? Tem que ser algum mercado que pague o salário do Bosquilha, de R$400 mil por mês. E o Inter não abre mão de deixar de pagar todo o valor. Então o mercado árabe passa a ser uma probabilidade. O Inter não quer manter o jogador, porque não vai utilizá-lo tanto assim. Mas, se não emprestar, o Mano vai utilizando. Então, ao longo dos próximos dias, o próprio Bosquilha quer sair porque entende que precisa de uma sequência de jogos para se afirmar na recuperação da lesão. Ao longo dos próximos dias, Inter e Bosquilha devem procurar algum tipo de clube e o mercado árabe aparece como uma grande possibilidade para esse jogador. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Antes eu convido vocês a participarem do grupo do Telegram do A Dupla. Dicas diárias de apostas, sorteios de brindes como esse boné lindo aqui do A Dupla, além de grupos de debate comigo e com o Matheus W. E eu passo aqui as odds do jogo do Grêmio, tá? Grêmio e Ponte Preta. Vitória do Grêmio 1.37, empate 4.2 e vitória da Ponte 9. Tu quer secar? Quer apostar num cremezinho? Joga na Ponte. Te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado! Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!